Graça e paz, meus amigos e irmãos, mais uma vez o irmão Aldo Lima aqui falando sempre na direção e na orientação do grande Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, venha ensinando outro evangelho, além daquele que já ensinamos, que seja anátemas, louvado seja Deus. Essa palavra anátemas, meus amados irmãos e amigos, significa exatamente amaldiçoar, rejeitar, não dar credibilidade a um evangelho que não fosse o evangelho de Cristo, que não fosse o evangelho autêntico, que não fosse o evangelho que liberta, que, meus amados irmãos, torna o ser humano livre e livre para servir ao Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça. Meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo ensinando ali para os Gálatas, na verdade para um grupo de judeus que tinha se convertido ao cristianismo, ao evangelho de Cristo. E agora, meus amados irmãos, enquanto Paulo pregava, enquanto o apóstolo Paulo permanecia naquela localidade, meus amados irmãos, eles entenderam que eles agora não deveriam viver o evangelho de um fardo pesado na prática da circuncisão, de guardar o sábado, do sacrifício e assim por diante. Diversas coisas eram ensinadas que deveria fazer para o ser humano obter a salvação. Porém, o apóstolo Paulo, enviado de Cristo, ensinando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e aqueles homens acataram, entenderam, assimilaram. Meus amados irmãos, naquele momento o evangelho transformou a vida deles e eles estavam vivendo de fato e de verdade um evangelho, meus irmãos, que tem o poder de fato e de verdade de tornar o ser humano livre da dependência do pecado, do jugo do pecado e de diversos fardos impostos a eles que eles deveriam praticar, seguir para poder obter a salvação. Meus amados irmãos, o evangelho autêntico, o evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo pregou, ele próprio disse em Romanos capítulo, meus amados irmãos, 1, versículo 16, que é um evangelho de poder, um evangelho que transforma, um evangelho que muda e faz do ser humano uma nova criatura, como está escrito em Romanos capítulo 6, e agora sendo uma nova criatura, anda em novidade de vida. E segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porém, meus amados irmãos, quando o apóstolo Paulo se desloca dali para outras localidades para continuar pregando o evangelho de Cristo, logo, meus amados irmãos, aquele povo, eles voltaram à prática de tudo que eles faziam antes. O apóstolo Paulo fica sabendo, de volta até eles, e diz: eu muito me admiro que em pouco tempo vocês já trocaram o evangelho, que tornaram vocês livres para adorar o Senhor e voltaram para o mesmo jugo de antes. Louvado seja Deus. Olha, o apóstolo Paulo alerta eles da seguinte forma: vocês não devem viver assim. Esse evangelho que estão anunciando para vocês é um evangelho que vai continuar tornando vocês presos. O evangelho de Cristo é ao contrário, ele liberta. Esse evangelho vocês devem rejeitar, vocês não devem receber, vocês devem amaldiçoar. E aí ele diz no versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas: ainda que nós mesmos, ou um anjo desse do céu, anunciando outro evangelho que não seja o que nós já ensinamos, orientado por Deus, orientado por Cristo, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Meus amados irmãos, o evangelho de Cristo, ele liberta, ele transforma, ele torna o homem livre. Ele liberta do jugo do pecado, da escravidão do pecado. E em João capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecereis a verdade vos libertará. No versículo 36 do capítulo 8, João diz: porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua vida e guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.